Olá, boa noite, todos os meus amigos, minhas amigas que estão nos acompanhando. Prazer a gente estar aqui de novo, mais uma conversando agora sobre essa epidemia, nessa pandemia que assusta o mundo, assusta o Brasil, trazendo mais informações da importância dos cuidados, da prevenção, da limpeza, da proteção especificamente e outras informações necessárias. Só para antes de a gente começar a nossa conversa, estamos hoje também com sessão na Câmara, sessão online, participando, acompanhando a votação de alguns projetos importantes para a gente combater essa crise, projetos de apoio aos municípios, de enfrentamento, garantindo recursos, projetos também na área da saúde, né, que foram aprovados há pouco, que tratam dos equipamentos de saúde, para que não haja exportação de algo produzido pelo Brasil e, ao mesmo tempo, naquilo que a gente importar, quais critérios que serão utilizados, os procedimentos para que sejam agilizados e não demore nesse procedimento. E assim como outras ações, estamos defendendo na Câmara, primeiro, a aprovação imediata, a sanção imediata pelo presidente Bolsonaro da renda emergencial. Uma renda importante para muitas pessoas, para muitas famílias, e que ele possa agilizar esse pagamento às pessoas que, porventura, vão necessitar dessa ajuda. E, ao mesmo tempo, apresentamos um projeto, junto com os demais deputados da bancada, para que haja um apoio às empresas, pequenas e médias empresas, a superar esse momento, garantir fluxo de caixa, garantir o pagamento dos seus trabalhadores sem nenhuma demissão. Porque é um absurdo, no momento de crise, no momento de aperto, as empresas abandonarem seus trabalhadores e demitirem nesse momento. Uma proposta que a bancada apresentou, estamos trabalhando para que seja aprovado. Bom, hoje, como nossa convidada, já agradeço desde já, a professora Mônica Taminato, ela que é enfermeira, formada pela Universidade Federal de São Paulo, tem especialização em saúde pública pela Unifesp em 2004, mestrado em ciências e doutorado em ciência e bolsista também pelo CAPES. É professora hoje da Escola Paulista de Enfermagem e vem colaborar conosco nesse debate. Quero agradecer, professora, essa oportunidade. Boa noite, cumprimentá-la. Boa noite, é uma honra estar aqui com vocês, conversando sobre um tema e sobre os cuidados que estarei aqui prontamente para responder. Obrigada pelo convite, Alencar. Agradeço. Professora, começou na China, se espalhou para outros países, chegou no Brasil, muita gente achando que não era tão grave, né? E que, às vezes, as orientações médicas, de cuidados, de atenção, de limpeza, do isolamento, eram medidas excessivas, alguns achavam. Mas a gente observa o aumento dos casos no Brasil, mundo afora também, mas aqui no nosso país, hoje, novamente, crescendo o número de casos, o número de mortes batendo 240. O que você entende? Quais ações que todos os serviços de saúde deveriam ser à população? Aliás, queria aqui fazer um cumprimento aos trabalhadores do SUS, do Serviço Único de Saúde, pelo serviço que estão prestando, a dedicação. Muitos talvez estão percebendo o valor do SUS agora, nesses momentos de emergência, né? Mas o profissional, o Sistema Único, política nacional à saúde, e esses profissionais estão dando um grande exemplo. O que a senhora considera importante os serviços excessivos? Bom, Professora, como... tá ouvindo? Estou ouvindo. Como nós já temos a pandemia... Está dando eco no meu som? Dá para... Me ouve melhor agora? Me ouve melhor? Fala. Oi. Tá dando alguma... Tá dando algum... Só um minutinho que eu já volto para responder. Deixa eu pedir apoio.
Teve um problema técnico ali no som, já volta. Vai dizer que o objetivo hoje... Oi, professora Mônica. Professora Oi, Mônica, me ouve? escutando? Como nós já temos um... Tá melhor? Como nós já temos a pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde, nós já temos casos em todo o estado de São Paulo, em grande parte do Brasil, o que nós temos que organizar como prestação de serviço, de prestação de assistência à saúde mínima de todos os serviços, que desde janeiro o Ministério da Saúde já traz as recomendações e já prepara para o enfrentamento do coronavírus no Brasil. Então, desde bem antes do Carnaval, nós já temos recomendações para organizar o serviço em relação ao fluxo, para identificar os pacientes que têm sintoma respiratório. Se o paciente tiver sintoma respiratório, organizá-lo, oferecer uma máscara de proteção para que ele não passe para as outras pessoas, né? Não deixá-lo em uma área comum nos serviços de assistência à saúde e atendê-lo em um lugar arejado, com uma equipe preparada. O que é essa equipe preparada? Já ter médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, toda a equipe multiprofissional, que ao ter contato mais próximo com esse paciente, ele já esteja paramentado com os devidos equipamentos de proteção individual, né? E, então, todos os serviços, desde janeiro, já precisam ter um fluxo definido e visível para o atendimento dos sintomáticos respiratórios, tá? Seja numa clínica de hemodiálise, uma unidade básica de saúde, um serviço de acompanhamento pré-natal, serviço de ambulatórios especializados, tá? Então, esse é o mínimo que os serviços de saúde têm que oferecer. Opa, desculpa, pessoal, cortou aqui um som. Estava dizendo a importância dos gestores públicos, sejam municipais, sejam estaduais, federais, equipamentos necessários aos profissionais da saúde, porque quem está ali à frente, né, quem está ali atendendo, a gente observando algumas informações, algumas unidades tiveram suas equipes contaminadas, né? Contraíram o vírus, contraíram a doença, às vezes no atendimento, muitas vezes no atendimento, seja o enfermeiro, o médico, auxiliar, um outro profissional. Então, é importante que o poder público e a iniciativa privada nos hospitais privados garantam essa estrutura mínima, né? Os equipamentos necessários. E uma outra... muitas pessoas sobre a utilização de máscaras. O cidadão comum, a pessoa que precisa ir a algum local, eventualmente ir no mercado, ou vai trabalhar, eventualmente de uma unidade de saúde, trabalha em algum outro tipo de equipamento. Quais são os equipamentos que essas pessoas, quem não está na unidade de saúde, está usar? Ou uma pessoa que vai sair da sua tipo de equipamento, precisaria de máscara também? Só vou complementar a minha última resposta, a última pergunta, que além desse fluxo, nós temos assim as responsabilidades, né? E a responsabilidade administrativa,
que os nossos gestores precisam é fornecimento e dos insumos necessários para que a gente tenha esse atendimento adequado, né? Que são os equipamentos de proteção individual, água, álcool gel, sabonete e também um serviço de limpeza, né? Porque a gente precisa dessa equipe de apoio que é extremamente importante para o combate dessa pandemia. Em relação ao uso de máscaras, nós temos a Organização Mundial de Saúde, em fevereiro, no final de fevereiro, ela já traz uma nota sensibilizando a todos sobre o desabastecimento global de equipamentos de proteção individual, né? Então, eu faço um apelo para a população, de modo geral, que não usem a máscara, essa máscara branquinha que eu tenho visto com muita frequência, é indiscriminado, né? Esse equipamento de proteção individual, que é a máscara, ele é recomendado para os profissionais de saúde que vão, ou os profissionais que vão ter um contato menor do que 1 metro de distância das pessoas, né? E também para alguns casos de alguns pacientes, de algumas pessoas que estão tratando pacientes oncológicos, transplantados, com alguma imunodeficiência, tem essa indicação. Por que a gente não indica o uso indiscriminado da máscara? Porque a máscara é um equipamento de proteção que fica no nosso rosto. Só que se a gente usar a máscara e continuar pondo a mão, ela tem um tempo de validade, que ela dura de 2 horas, ou até ela ficar úmida, ela já perde totalmente o efeito de proteção. Então, não adianta eu colocar a máscara de manhã e ficar com ela o dia inteiro, tirar, porque aí eu contamino a máscara, em vez de me proteger, eu vou me contaminar, e aí eu toco muitas vezes o meu rosto durante o dia. Então, a pessoa tem uma falsa impressão de estar protegida, e aí ela relaxa sobre as principais medidas de proteção, que é higienizar as mãos ao tocar as superfícies de maior contato e evitar pôr a mão no rosto, né? Então, a gente indica até o momento, pode ser que mais para frente a gente mude, mas até o momento não é indicado o uso para a população de modo geral de máscaras. O seguinte, que as pessoas, muita gente usando máscara, preocupada em usar máscara, o que é natural esse sentimento, porque a pessoa quer se precaver, está preocupada se vai ser contaminado ou não. E às vezes não tem o conhecimento adequado de que maneira usar, né? Parece ser uma coisa simples, mas que tem uma finalidade, né? Como você disse, os profissionais que estão atendendo, quem tem um atendimento próximo, contato próximo, ou eventualmente se a pessoa está com nada, também está com essa máscara, para que ela não propague a uma outra pessoa. E aproveitando dessa orientação, dentro de casa, né? Quais são os cuidados, os mínimos, os cuidados necessários que a gente tem que ter dentro de casa, né? O mundo, as pessoas com quem eu converso, diria até tomando cuidados excessivos, mas não necessariamente é o correto, né? Acaba de maneira mais adequada, porque a gente fica preocupado, né? O que você acha? Quais são os cuidados mínimos que qualquer pessoa deveria ter dentro da sua casa, da sua residência, do seu familiar, ou aventura viva, né? De modo geral, para todo mundo, eu coloco que nós vamos sair dessa pandemia melhores, em muitos aspectos, né? E um deles é em relação aos nossos hábitos diários.
Se nós estivermos só saindo de casa, ou todo mundo em quarentena, tendo pouco contato com o ambiente fora de casa, e sai de casa só para ir ao mercado, à farmácia, enfim, algum serviço essencial, o que fazer? Quando chegar em casa, tire os sapatos antes de entrar em casa, deixe ele num lugar onde você possa higienizar a sola dele, afastado, né? Não deixar no meio da sala ou logo na entrada, deixa assim no lugar ou na lavanderia, e higienize as mãos, né? Nós, quando a gente fala higienizar as mãos, é porque a gente, profissional de saúde, usa uma técnica que lava a palma da mão, em cima, deixa eu ver aqui, em cima da mão, né? Os dedos, entre os dedos, né? E a gente limpa os pulsos. Então é importante que todo mundo, quando chega em casa, pense em lavar as mãos, e não é essa lavada assim, né? Então, lavar de uma maneira onde a gente consiga atender todas as superfícies, né, que a gente toca quando a gente sai de casa. E, e esses são os cuidados básicos e mínimos. Se puder, não misturar assim, levou mochila, levou uma bolsa, passa um pano com álcool 70 ou uma solução de hipoclorito também, porque a gente toca muito a bolsa, né, carteira, a chave, também higieniza e troca de roupa, se puder e tiver condições, também é interessante tomar um banho quando chegar em casa. Por quê? Porque, querendo ou não, se todo mundo prestar atenção agora, ficar uma hora se gravando, vendo televisão ou vendo a internet, o que acontece? Em uma hora, nós tocamos o nosso rosto, em média, umas 30 vezes, sem perceber. Então, muito provavelmente, quando a gente sai na rua, vai ao mercado, a gente toca o rosto. E essa é uma das formas que nós também podemos nos contaminar pelo coronavírus, né? Porque ao tocar boca, nariz e olhos. Então, se puder tomar um banho ou lavar o rosto, também é bastante importante neste momento. Olha, professor, esse número que você deu de que a gente toca o rosto diversas vezes sem perceber, parece muito, né? Um número. Eu tenho tentado. Tem pessoas que podem passar a mão, até meu de ficar, né? Sei lá, talvez um toque que eu tenha de mexer, são da quantidade de vezes que a gente toca, sei lá, o rosto, alguma. Então, mais do que nunca, esse cuidado, essa higiene, ela é necessária, né? E o controle, né? E o controle pessoal para evitar que a gente continue fazendo esses atos, esses hábitos, sem perceber. Às vezes é um óbvio, deveria estar isolar, um grande debate sobre isolamento social. Está fazendo, praticamente mais de 90% dos países. Alguns demoraram, outros começaram. Cada um teve uma conduta, mas aqui no Brasil tem um grande debate, porque as autoridades sanitárias estão dizendo da importância do isolamento, da quarentena, dos comércios fechados. A gente sabe que isso pode gerar um impacto na economia do dinheiro da vida, né? E temos autoridades políticas dizendo o inverso. E representantes de empresariais, comerciais também dizendo o inverso. Como é que a senhora entende o isolamento, essa medida de quarentena? Ela é necessária, ela é importante para diminuir ou evitar a propagação do vírus? Oi. Eu acredito muito na fala das nossas
representações, né, dos nossos representantes da equipe médica, de epidemiologia, nós que estamos atendendo, olhando como os casos estão desenrolando, o aumento de casos, então eu defendo o isolamento. Essa é a medida mais plausível para todos os países, que prevê apenas o distanciamento das pessoas, entre as pessoas, né? É uma intervenção não farmacológica, tem um custo, sim, econômico, social, mas, principalmente neste momento em que nós estamos organizando melhor o nosso sistema de saúde e que a gente ainda não tem clareza do total de casos que nós temos aqui. É uma medida extremamente importante, né? Esse isolamento mais rigoroso. Tá? Porque senão nós já temos muitos serviços, seja público como particulares, que estão atingindo o limite de internações, né? Já temos muitos serviços com bastante casos. Em São Paulo, nós temos a maior proporção dos óbitos, e lembrando que nós estávamos com devido à disponibilidade dos testes, testando de uma parcela muito pequena da população, né? Agora, com a chegada de mais testes, talvez a gente possa ter mais clareza da nossa realidade, conseguir testar alguns assintomáticos ou com sintomas leves, né? Porque a recomendação, qual que é até o momento? Que pacientes com sintomas, pessoas com sintomas leves, febre, dor no corpo, fique em casa, né? Nem procure o serviço de saúde. Então, são pessoas que a gente sequer tem conhecimento, né? Não tem o teste diagnóstico. Então, eu acredito e peço para todo mundo, né? Não é só idoso, não é só criança, mas são todas as pessoas que puder, que não for profissional de saúde ou não tenha essa opção pelo trabalho, consiga fazer o trabalho remoto, que fique em casa e tenha esse distanciamento social, que é a medida mais de sistema de saúde, é a que está ao alcance de todos. Professor, eu só vou algumas perguntas aqui no computador que chegaram de algumas que estão nos acompanhando. Uma pergunta da Silvânia Anísio da Silva, quero cumprimentar. Quais as orientações para o pessoal que está dentro das fábricas? Quais as cuidar? Silvânia de Guarulhos, hoje trabalha lá em Hortolândia, está nos acompanhando aqui também, a gente agradece o contato. Tem uma outra pergunta, agradecer também a participação da Maria Bittencourt. Doutora, minha mãe é idosa e eu tenho uma rinite alérgica e durante a limpeza, como cloro e derivados, que o meu nariz coça. Eu usando melhor e sempre e uso constantemente álcool em gel, assim como minha mãe. Ela está dizendo que também higieniza todos os materiais que ela usa, as maçanetas e os demais produtos domésticos, demais equipamentos domésticos. Ela está dizendo se é suficiente, né? Que ela tem uma mãe idosa, que ela tem rinite, toda hora ela acaba tomando cuidado, mas levando eventualmente a mão ao nariz. Cuidado, passa álcool gel nos equipamentos, nas maçanetas. Isso é o suficiente para uma pessoa que tem uma mãe idosa, que tem uma rinite, ou seja, uma alergia, né? Alguns produtos. Uma outra... A doutora falou dos testes também, a importância dos testes, né? Seria bom que o Brasil conseguisse fazer os testes
testes em massa para muito mais gente, de a gente poder detectar essa contaminação, né? Outra, tem residências que moram muita gente. É uma realidade do Brasil enorme. Do São Paulo, Grande São Paulo, Rio de Janeiro, outras cidades e estados do país. E, às vezes, famílias, 8, 7, 6, 10, moram cômodos pequenos, comunidades, casas, uma próximas da outra. O que você também recomendaria para essas pessoas que também estão se proteger, ao mesmo tempo curando e lutando pelo ganha-pão, mas que tem a preocupação com si mesmo e toda a sociedade? Quais orientações importantes que você considera para essas pessoas? Oh, vou começar pela primeira pergunta em relação às fábricas, né? Pelo visto, você continua trabalhando, mas existe uma recomendação em que a gente organize os nossos serviços em turnos, alternando, né, para que a gente evite que tenha aglomerações. E o que a gente tem visto dos casos que foram notificados, que muitas pessoas, elas realmente são pessoas que trabalham em cargos administrativos, que a gente tem a ideia que profissional de saúde é o mais, assim, vulnerável, né? E não. Na verdade, as pessoas que têm no trabalho, que ficam muito juntos, que têm áreas de convivência que muita circulação, o que a gente precisa? Nós até fizemos um protocolo na nossa universidade para as áreas administrativas, né? Mas, de modo geral, o que é? É manter a etiqueta de tosse, que é tossir ou espirrar com a mão protegendo o rosto, né, com o braço, usar lenço descartável e higienizar as mãos. Também ter uma rotina de limpeza nesses lugares, que tirar a sujidade com um pano úmido e também passar um álcool 70 ou uma solução sanitária, tá? Em épocas de pandemia. O que é a solução sanitária que talvez ajude a segunda pergunta da pessoa que tem alergia? Em vez de usar um produto puro, a gente usa o hipoclorito, uma parte de hipoclorito diluído em 9 de água. Aí a gente consegue usar isso na maioria das superfícies, tá? Para limpar. E nas empresas, o que a gente vê? Que telefone, né? Às vezes a gente esquece de limpar, micro-ondas para esquentar as marmitas, corrimão, botão de elevador. Então, são áreas que nunca vão ficar assim estéreis, sem sujidade, mas pelo menos uma vez por dia ou 2 vezes por dia precisa ter uma rotina de higiene, né? E alguns hábitos que os trabalhadores vão mudar, que eu acredito depois dessa pandemia, que é parar de comer nos ambientes de trabalho, né? Então a gente tem que desacelerar um pouquinho, ter um período, alguns minutos, higienizar as mãos e comer de maneira adequada, porque a gente está vivendo estava num jeito tão frenético que a gente continuava trabalhando em cima do computador, comendo, né? Enfim, então acho que são alguns cuidados que a gente vai melhorar. Em relação à alergia, essa é a dica que eu falo, né? Diluir o produto. Se não, você pode usar um produto convencional que você tem na sua casa, um produto de limpeza, e para as áreas onde a gente mais toca, né? Que é maçaneta de porta, interruptor, de luz, controle remoto, né? Controle remoto é uma coisa assim que a gente usa, mesmo no trabalho a gente compartilha. Então, controle remoto, interruptor, maçaneta de porta, aí você usa o álcool gel. E o telefone celular, né? A gente não pode esquecer do nosso telefone celular. Ele é quase uma extensão da nossa mão. Então, a gente tem que limpar de uma frequência ainda maior, tá? Então, não precisa se acabar em hipoclorito na sua casa. Ele é realmente um pouco tóxico para as vias aéreas,
mas se você quiser, você usa uma fralda, um pano no rosto, enquanto você estiver fazendo a limpeza na sua casa, tá? Em relação à sua mãe, o que você pode fazer? E que é muito importante, que ela tome a vacina contra a gripe, tá? Que aí já protege ela de várias complicações respiratórias que nós temos nesse período do ano, tá bom? E a próxima pergunta foi em relação às casas com muitos moradores, né? Se nós tivermos, se for uma casa, né, que a gente vai enfrentar dentro em breve, o coronavírus chegando nas comunidades, o que a gente recomenda? Que a pessoa fique na área mais ventilada da casa, se possível. Essa casa, se tiver porta e janela, que ela fique a maior parte do tempo aberta, né? Que tenha uma rotina de limpeza. Se a própria pessoa estiver na casa, ela conseguir limpar, porque se ela estiver em casa é porque ela não está tão grave. Então, ela mesma faça esse cuidado. Ela limpe o entorno de onde ela está, ela limpe o banheiro com essa solução sanitária que eu falei todas as vezes, limpe com álcool 70 ou essa solução sanitária, que é uma opção mais barata, controle remoto, o chão da casa, tenha um lixo fechado perto para você, quando espirra, e mesmo dentro de casa tem que ter etiqueta de tosse, e se usar lenço ou papel higiênico, né, que vai ser papel higiênico, joga nesse lixo com tampa, deixa ele perto de casa e evita ficar circulando. Para todas as casas é importante separar copo, talher, tá? Roupa de cama, toalha e toalha de rosto, tá? Precisa ter uma frequência de limpeza maior. Se eu moro numa casa que tem um cômodo só e eu tenho uma pessoa com coronavírus, o que a gente está sugerindo fazer? Por exemplo, eu divido a cama com a pessoa. O que a gente faz? A gente improvisa um varal em cima da cama, sabe? Assim, puxa um varal em cima da cama e bem rente ao teto, ou o mais alto possível, porque o espirro, a fala, a tosse, a gente atinge pelas gotículas uma distância no máximo, né? Ou 2 metros. Então, a gente precisa, põe um lençol para separar, tá? É uma alternativa para as moradias, que a gente não consegue ter um cômodo sozinho. E no banheiro é muito importante que, se a privada não tiver tampa, né? Porque a gente orienta que toda vez que a gente for ao banheiro por fezes ou urina, tampar antes de dar a descarga. Por quê? Porque pode ter a dispersão de algumas gotículas. E a gente viu já em alguns estudos que tem essa dispersão por fezes também, né? Então, não é só pela saliva e pelas gotículas, ficam depositadas no ambiente e também tem uma dispersão, talvez não tão importante, mas numa casa muito pequena vai fazer diferença. Fechar com alguma tampa, algum plástico, alguma coisa na hora de dar descarga, tá? E a limpeza é igual para todo mundo. Mais algumas pessoas que perguntaram, e vamos perguntas, agradecendo a participação de todas, a moto da Zilda Rizeto, da Maurício Silva de Imbu das Artes, da Rosângela Maria, do Clodoaldo, da Mariana Mota, da Mariana Castro, do Marcelo Cidade, da Andréa Horikawa, a participação de todos aí pela participação, quem está acompanhando, e as aqui. A professora tem sido bem esclarecedora, bem direta, bem simples, dá para todo mundo entender, acho que isso é importante, trazendo informações úteis. Vou para as últimas perguntas.
Mais uma para a Mônica. A Andréia Rorical, a pergunta é o seguinte: posso fazer todas de uma vez, ganhar tempo? Eu quero saber o que o profissional de saúde, técnicos em raio-x, quais os equipamentos de proteção individual que temos que usar quando não tiver avental, quais equipamentos, quando ele não tiver avental descartável, deveriam ser utilizados. Posso usar o avental cirúrgico? Essa é a pergunta da Andréia. Uma denúncia aqui, aproveitando do Vicente Paulo, é que as empresas estão demitindo. Lamentável, né? Estamos há 15 dias de quarentena, já tem tem propostas tramitando no Congresso, e a gente tem cobrado do governo para que haja um apoio financeiro para as empresas superarem essa crise. Não é hora de demissão, é hora de união, de todos juntos superarmos essa crise. Seria bom que o governo federal nesse processo. Mas a Câmara está tentando fazer só dado, e a cobrança ao governo federal para que também faça de maneira mais rápida. A Mariana Mota, ela está perguntando que a idade é uma dúvida muito frequente. Quanto tempo a idade se curar? A pessoa, em tese, está curada, ela tem que ficar isolada, quanto tempo está imune? E o Marcelo, por que a quarentena é somente se as pessoas eventualmente têm tempo? Também, agradecer os Inês, o Márcio e a Priscila Atla Moreira. O pergunta também do Marcelo Cidade é o seguinte: se a campanha da vacina H1N1 se ajuda a possibilidade de contrair Covid-19. E a última, da Mariana Castro: quais os cuidados pets, ou seja, os animais, para que as pessoas cuidem em suas casas, que vivem junto com as pessoas. Essas são as últimas, professora. Obrigado mais uma vez, desde já. Obrigada. Olha, se eu esquecer de alguma, você me ajuda, tá? Em relação ao equipamento de proteção individual, para a gente tratar qualquer paciente com suspeita, né, minimamente a gente precisa do avental descartável, luvas, máscara aquela cirúrgica que é a mais simples, gorro e o óculos, né, porque a gente percebeu que nós também podemos nos contaminar por... se a secreção tiver contato com os nossos olhos. Se a gente não tiver, e essa opção que você coloca de avental cirúrgico, esse de pano, ele não é tão adequado como um equipamento de proteção individual. Por quê? Porque nós vimos que o vírus, ele fica um tempo, a gente ainda não tem a certeza se ele fica horas ou dias, né, mas muito provavelmente nos serviços de saúde, onde tem matéria orgânica, né, umidade, secreção, provavelmente ele fica mais tempo vivo do que em áreas comuns, como no corrimão de uma escada, né, no botão de um elevador. Então, esse avental, ele tem que ser trocado todo paciente que eu trocar, eu preciso trocar o avental. E eu sei, como enfermeira, que isso não vai acontecer, porque as pessoas não vão trocar um avental enorme de pano toda vez que vai trocar o paciente. E aí a gente pode, com essa prática, levar a contaminação de um paciente para o outro, tá? Então, eu acho que a gente tem buscado muitas alternativas, pensando no uso racional e no desabastecimento de equipamentos de proteção individual. Por isso que eu faço um apelo, né, para a população. Vários serviços têm pedido doação, doação de equipamento mesmo de proteção individual, não só de doação de dinheiro, porque a gente não consegue nem comprar, né? Então, mesmo pensando nessas alternativas, a gente tem que
entender o potencial de transmissão desse vírus. Qual era a outra? Era em relação é, ao desemprego, né? O Ministério da Saúde organizou vários fluxos, né, em que o sintomático respiratório, ele podia só se declarar sintomático respiratório e ficar 14 dias, de fato, em quarentena, porque nós não temos ainda a possibilidade para testar todo mundo. No entanto, eu entendo que serviços que não têm esse atendimento médico e que comprovem com atestado médico, realmente, infelizmente, o trabalhador, ele fica bastante suscetível, né, porque ele fica 14 dias sem um atestado médico formal. Eu entendo e eu acredito que, falando com pessoas como Alencar, que tem uma inserção diferenciada, esse problema possa ser levado às instâncias maiores. Sim, lamento bastante essa situação, mas eu tenho visto também. Em relação a quanto tempo eu posso ficar, né, depois com sintoma, depois dos 14 dias, o que a gente sabe, e é importante assim, eu estou falando com vocês dia 1º de abril, né, de 2020. As coisas podem mudar, porque é tudo muito novo, a gente descobriu, nós tivemos conhecimento desse novo vírus, em 31 de dezembro, né, que a China começou a reportar casos de pneumonia sem definição. Então, assim, é tudo muito novo para a gente. Eu não tenho essa resposta, ninguém tem essa resposta de quanto tempo, né, nós ficamos transmitindo. Mas, baseado no que aconteceu com outras doenças, por exemplo, com a SARS, com o MERS, que são outras doenças respiratórias, e com o que aconteceu também na China, que foi o primeiro país que traz muita experiência para nós, né? E se a gente fica imune, a gente também não tem certeza. Muito provavelmente não, porque na China a gente já tem casos de pacientes que tiveram a infecção e tiveram novamente, né? E era uma esperança nossa e de alguns países que tivesse uma imunidade um pouquinho maior, né? Assim, de 1 ano, para que a gente conseguisse melhorar. Mas isso ainda é um dado que a gente pode mudar também, a gente ainda não tem certeza. E uma outra pergunta foi em relação aos 14 dias, né? É porque, na verdade, os 14 dias é se a gente se melhorar o sintoma. Agora, se em 14 dias você ainda tiver febre, tosse, coriza ou cansaço, esse tempo é um tempo médio, né? Mas, e que não vai ser para todo mundo, porque a saúde, a gente faz uns protocolos gerais, mas a gente sempre tem que individualizar. Então, se você, depois de 14 dias, ainda tiver algum sintoma, e que é muito provável, né, dependendo dos casos, são mais do que 14 dias, eles se estendem, então você vai ter uma licença maior. Esqueci algum? Não, professor, acho que deu para responder tudo. Chegaram mais perguntas, mas depois eu vou estar respondendo também as pessoas. O Calá, ele está dizendo que vão disponibilizar teste rápido em farmácias no valor de R$ 130. Tá, esse preço passa pela parte. Ele tem razão, não dá para teste ser algo simplesmente comercial. O SUS tem que garantir para todo mundo. O Ministério diz que comprou um grande lote de testes, o mais rápido possível, a rede pública dos municípios, para que possam estar atendendo a população. A Andréia
A Andréia está dizendo aqui, Morato, cumprimentar a Andréia, nossa amiga lá de Morato também. É que eu não tinha reconhecido, Andréia, pelo sobrenome que era você, mas está aqui os nossos cumprimentos. Deixar aqui também um cumprimento para o Rafael Paredes, para o Tiago Figueiredo, para o Edivaldo Pires, para o Tiago, para o Zé Barbosa, o André Diniz. Mais uma vez, obrigado pela participação. E eu vou, a pergunta, mas eu acho que essa pergunta aqui, não que as outras não sejam, seria importante a professora se pudesse responder, da Edna Maria da Silva. O coronavírus pode deixar sequelas? As pessoas que contraíram, pode ter alguma... Pessoas podem ter resistido a ele, mas teria alguma sequela futura. Está dando um exemplo aqui, tipo alguma sequela respiratória para quem já teve pneumonia em algum outro momento da sua vida. Então, professor, prometo até a última pergunta se o Covid-19 pode deixar sequelas. Olha, muito provavelmente sim, mas como eu falei como eu coloquei aqui, né? Nós tivemos os primeiros casos que foram notificados na China em final de dezembro, e no Brasil nós não temos, temos poucos dias, né? Poucas semanas desde o primeiro caso. Então vale a pena a gente pensar, né? A sequela mais direta, eu acredito que estudos já mostram que tem pacientes na China que tem sim, mostraram não se recuperaram plenamente da função pulmonar, tá? Alguns relatos de caso que nós vimos, alguma alteração em olfato, tudo. Agora, as outras sequelas, isso a gente vai entender daqui a 1 ano, 2 anos, né? Porque é uma doença nova, é um vírus novo, a gente ainda não tem nem certeza do tempo que a gente transmite, ainda não tem certeza de quanto tempo ele sobrevive nas superfícies, né? Então, são questões que a gente vai precisar contar a nossa história. E aí eu coloco a valorização dos profissionais de saúde, da ciência, das universidades e do SUS, né? Que nós juntos poderemos contar essa história de maneira segura para a nossa população, porque o que está acontecendo no Brasil e como nossa população vai se comportar diante das nossas adversidades sociais, nas nossas diferenças climáticas, nas diferentes regiões do Brasil, é uma história que só a gente pode contar, né? Então, eu faço esse apelo aqui. Professora, mais uma vez, parabenizá-la pelos esclarecimentos que nos trouxe, informações importantes, lúcidas, né? Agradecer a todo mundo que está nos acompanhando e deixar a seguinte mensagem final. Para que as pessoas, todos nós, possamos compreender a importância da ciência, do conhecimento, das universidades públicas, dos hospitais públicos, porque a gente não conhece o que está sendo e não consegue buscar, eventualmente, uma vacina, eventualmente, um medicamento, alguns cuidados necessários. Então, a ciência ela é algo importantíssimo. Então, que quem, porventura, não tenha a devida clareza da importância da ciência, toda essa ajude a esclarecer essas pessoas. Aquelas pessoas que não entendem a importância da educação, que pelo menos possam entender agora o quanto é importante a educação no nosso país, quanto de mais investimento a gente precisa, né? Nos cientistas, nos acadêmicos, nos pesquisadores, nos professores e assim os demais profissionais públicos. Então, aqui os nossos agradecimentos, os nossos parabéns,
mais uma vez, a professora por ter colaborado conosco nesse debate. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada a todos. Muito obrigada, Alencar. Tchau, professora. Fica